Vamos a Provérbios capítulo 30, segunda parte do versículo 8 e o 9. Provérbios capítulo 30, segunda parte do versículo 8 e o 9. Vou ler o 8 também. Diz assim então a palavra de Deus: afasta de mim a falsidade e a mentira. Vamos para o 7. Duas coisas te peço, não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Primeira coisa. Segundo, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Versículo 9, ele explica esse segundo pedido: para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, dá-nos sabedoria para transmitir a Tua palavra, e que Teu Espírito Santo nos dirija tanto a mim na apresentação e aos irmãos a ouvirem o que vai ser dito aqui, para que possamos colocar em prática e imitar esta belíssima atitude de Agur, que é o autor destas palavras, o autor inspirado pelo Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço e te agradeço de antemão. Amém. Uma passagem que transborda de sabedoria aqui. Agur não considera a riqueza um mal em si mesma e nem considera a pobreza como um mal em si mesmo, mas para si ele pede um meio termo. Ele não queria ser rico, nem queria ser pobre. Não é novidade que pobreza é algo em princípio indesejável e ninguém ora para ser pobre. Mas aqui tem uma novidade interessante: é que o salmista vê a riqueza como algo também indesejável. Que a pobreza é indesejável, ninguém duvida, mas que a riqueza é indesejável, talvez todo mundo duvida. E essa é uma grande novidade aqui. E ele pede especificamente para não ser rico. Eu não creio que alguém aqui, por mais que deseje melhorar de vida, chegue ao ponto de orar para ser rico. Acho esquisito um crente que tem como meta, como alvo mesmo, ser rico. Eu quero ser rico. É muito estranho. Alguém assim precisa se avaliar bastante como crente e como tendo sabedoria de Deus. Então acho que ninguém aqui tem esse problema. Mas será que alguém aqui ora para não ser rico? Tudo bem, orar para ser rico é chocante, e talvez você não tenha esse problema, eu não tenho, ninguém tem esse problema aqui, provavelmente, ótimo. Mas para não ser rico, é uma pergunta interessante. Alguma vez você já fez essa oração a Deus para não ter muito dinheiro? Afinal, o salmista quer o quê? Ele não quer uma coisa, ele não quer outra, ele quer o quê? O pão que lhe for necessário. Que no versículo 8: não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Então ele disse o que ele quer, não deixou ninguém confuso. E obviamente o pão aqui significa o sustento básico: alimento, roupa para ele, para a esposa, para os filhos, condições para criar família. Tudo isso aqui está representado pelo nome, pela ideia, pelo conceito de pão. Não é só o pão. Não, e a água? Vai morrer de sede, você só pediu o pão, é óbvio que não vai ficar nu no meio da rua. Não.
mas ele pede o básico, o necessário. Agora, duas observações muito importantes para nós entendermos melhor o que está aqui escrito. Primeira observação, o pão, aqui que Agur falou, ficou muito complicado hoje, acho que bem mais do que naquela época que se pensava mesmo em coisas mais básicas. Hoje o pão que nós consideramos básicos inclui a televisão, inclui o carro ou carros, computador, o celular, aprender inglês e outras línguas, e viajar. Então, com a tecnologia que chegou nessas centenas de anos de lá para cá, milênios, e que hoje há uma diversidade muito grande de consumo, e quando eu digo consumo não significa apenas no mau sentido, de consumir o que é desnecessário, que é totalmente supérfluo. Não, eu falo consumo aqui incluindo as coisas que nós consideramos de fato necessárias para o nosso trabalho, como um carro de fato, ou como ter luz elétrica em casa, que naquela época Agur não pensava, quando ele falou em pão, ele não pensava em luz elétrica, mas certamente ele pensava numa vela, ou numa candeia para iluminar a casinha dele, ou casa maior, ou casona, não sei, mas ele pensava dentro daquele contexto que era muito mais simples. Hoje é muito mais complexo. Então a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é: verifique o que para você é o pão, ou seja, o que seria o básico para você colocar diante de Deus, e o que seria mais supérfluo. Ele não está desprezando totalmente o supérfluo, ele simplesmente não concentrou na sua oração aquilo que é o mais importante para ele, que é o básico, e nem queria ficar rico, como vou comentar aqui, ao ponto de tropeçar numa pedra que nós vamos comentar. Mas não é que ele não tinha na sua casa, ou se tivesse, teria sido hipócrita, um item, ou dois, ou três, que poderia ser considerado supérfluo na época. Não quer dizer isto. Então não é que o crente está proibido de ter qualquer coisa que sem aquilo ele vive, bebe, se veste. Então é supérfluo. Se você tem supérfluo, está em desacordo com a Bíblia e tal. Não é assim. Examine para você, de acordo com sua maneira de ser, de pensar, maneira como você foi criado, os padrões a que você se acostumou. É muito complexo. Cada cabeça vai ter um pensamento diferente, e vai ter, se fosse fazer uma lista, ia ter uma lista diferente, ia ter conceitos diferentes. Então a primeira coisa é: veja o seu conceito de básico, de supérfluo, à luz das Escrituras, se sinta em paz com isso, e peça a Deus o básico. Se vier o supérfluo, que veio, e cuidado como vai usá-lo. A segunda coisa importantíssima nisso é: o que é razoável para um, não é para o outro. É estritamente pessoal. Você pode ter sido criado de uma forma que para você, com toda honestidade e sinceridade, você acha que para você é básico ter certos itens, para você produzir, para você achar que tem alguma utilidade, para você viver de uma maneira que você acha razoável. Então, um que foi educado, criado numa circunstância, vai pensar diferente do outro. Até dois irmãos criados na mesma circunstância, um vai pensar diferente do outro, nessa questão do que ter, do que não ter, do quanto procurar ganhar mais, do quanto se dá por satisfeito, como aplicar ou gastar o que ganhou. Muito pessoal. Cada um trate de ficar em paz diante de Deus com o que você tem, com o que você procura ter e como você aplica o que tem, pouco ou muito, não importa. Procure ficar você, o seu coração, em paz diante de Deus, e deixe o outro quieto. Deixe o outro quieto.
Se o outro acha muito importante ter um certo item lá, caro ou não, que para você isso aqui é dispensável, não vá acusar o outro que aquilo é supérfluo, porque para você é, para ele não é. Então você vai dizer que ele está errado, que ele é luxuoso, que é isso. Deixe o outro quieto e se entenda com Deus, conforme a sua consciência. Muito bem, uma vez explicado isto, o salmista deixa claro por que ele não quer nem a riqueza nem a pobreza. O que está acontecendo, Augusto? Você tem alguma bronca contra a riqueza? Você tem algum complexo de pobreza? Qual é o problema? Ele explica. Ele não queria ser rico, não é porque dá muito trabalho cuidar do dinheiro, que dá mesmo. Não é porque é desagradável ser alvo de inveja. Talvez agradável para outros até que gostam de ser invejados, sei lá. Não é porque tem risco de ser sequestrado, pelo menos hoje em dia é moda. Mas é impressionante o motivo que a Agur fornece. Pelo risco de se esquecer de Deus e de desprezá-lo. Ou seja, a riqueza poderia ser um obstáculo para o seu relacionamento com Deus. Era um perigo para ele a riqueza, porque ele poderia se sentir muito independente de Deus com o poder que o dinheiro traz. Talvez muitos, quando ouvem algo assim, pensam, não, isso não aconteceria comigo, de hipótese alguma. Será que eu seria ingrato? Eu sei o que é não ter dinheiro, mas ganhei, cresci, hoje eu tenho. Não, de jeito nenhum, eu chegar ao ponto de dizer, quem és tu, Senhor? Como ele está com medo de acontecer com ele aqui, desprezar Deus a ponto de nem conhecê-lo mais. Não, eu não faria isso. Não é assim tão grosseira essa implicação, é bem mais sutil. E ninguém ia ser assim tão afrontoso com Deus. Mas o perigo é exatamente isto, das coisas, das posses, é que ela vai tornando pouco a pouco, passo a passo, a pessoa se tornar mais independente de Deus. É lento, não é uma coisa de um dia para o outro, mas pode chegar ao ponto de acontecer isso que Agur estava com medo. Pode até se apresentar como um crente fiel, dar altos dízimos, porque se é rico os dízimos vão ser altos, e frequenta a igreja. Tudo isso pode acontecer e o coração está longe. Porque quando ele fala aqui, ele fala de uma coisa muito interna. Estando Eufate, te negue e diga, quem é o Senhor? Lá dentro do coração dele, ele disse, Senhor, eu não preciso de ti não, já tenho o suficiente, aqui não tem quem tire mais de mim. Então ele estava com medo de um pensamento muito interno, muito íntimo. Não era de questão mesmo de não ajudar na obra ou coisa assim, não, era de algo lá dentro. Aparentemente poderia até ser um servo fiel de Deus, nas coisas, nas contribuições, nas presenças e coisas desse tipo. E a antiga sensação de dependência, na época que não tinha dinheiro, corre o risco de ficar muito reduzida. O dinheiro toma o tempo inteiro, toma energia, toma os pensamentos, toma a inteligência, e não apenas o dinheiro próprio, mas o do outro, porque olha para os concorrentes, a empresa tal está crescendo mais do que a minha, ou o fulano está ganhando mais do que eu tenho que estudar mais para poder tirar essa desvantagem e crescer mais no meu currículo, porque aí olha para si, olha para o outro, está ligado com o tema dinheiro, coisa, a ponto de se consumir nisso. Pensa que os lucros são frutos da sua capacidade administrativa. Se tem algum problema, algum prejuízo, alguma dificuldade, deu errado por causa da inflação, deu errado por causa da incapacidade dos seus funcionários, são todos uns tolos, ou os outros são desonestos. Raramente entende que é pela sua incompetência.
Muito difícil você conversar com alguém rico e ver alguém humilde e que conhece com facilidade os erros. Por quê? Então a vida, praticamente toda, vai sendo consumida pelo dinheiro. Os pensamentos, os planos, os projetos, as alegrias, as tristezas, tudo fica girando em torno disso. E Cristo? Não, mas eu amo muito meu Senhor Jesus Cristo e agradeço muito tudo que Ele me deu e dá. Agora eu vou ter a eternidade todinha para curtir o Senhor Jesus Cristo, para estar ao lado dEle, e mil outras desculpas poderão surgir. Eu tenho que ajudar na igreja, eu tenho que ajudar os mais pobres, eu tenho isso, tenho aquilo. Então, desculpas não faltam para alguém justificar a si mesmo de estar afastando o coração de Cristo e se envolvendo quase que totalmente nas coisas materiais. Entendo eu que para Agur, tudo isso significa terminar como ele ficou com medo. Quem é o Senhor? Eu tomo minhas decisões, eu tomo meus rumos, eu faço os meus planos, e o Senhor fica secundário. Era o pavor de Agur, era deixar o Senhor em segundo plano. Não esqueça isto. Tudo bem, Agur, e a pobreza, qual é o problema? Medo de roubar e profanar o nome de Deus. Ele imagina uma pobreza aguda, claro, que chegou no limite de ter necessidade de roubar para comer, dar comida para os filhos dele. Ele imaginou na mente dele uma pobreza muito forte, muito grande. E interessante que ele assume que ele ia roubar mesmo. Se precisar roubar para comer, eu vou roubar. E vou dar para meus filhos, não deixar morrer de fome não. É curioso isto. E aquilo arranhava o coração dele, essa possibilidade. Agora, como é profanar o nome de Deus? Tem duas hipóteses. Uma é que está conectado com o roubo. Ou seja, na hora que ele roubasse o pão para poder comer, ele, como sendo um crente, ele ia estar profanando o nome de Deus, porque ali estaria um homem de Deus roubando. É ruim demais. É um péssimo testemunho. Então pode ser isso que ele quis dizer. Pode ser que ele tenha dito que o profanar o nome de Deus fosse um segundo pecado que ele cometeria se fosse muito pobre. Primeiro pecado, roubar para comer, se fosse pobre demais. Segundo pecado, eu ia murmurar, viver reclamando, ia ter inveja, ia ficar amargo, e tudo isso profanaria o nome de Deus. Então não sabemos bem se o profanar o nome de Deus é porque teve necessidade de roubar, ou é um segundo pecado que ele cometeria se fosse pobre demais. Mas o importante é que ele estava muito preocupado com as consequências de uma pobreza aguda, consequências para a vida espiritual dele. E com essas duas observações aqui, eu termino. Era um homem sincero, realista e humilde. Ele não confiava nele próprio, nas duas situações. Não me dê muito dinheiro, não bote dinheiro na minha mão, muito. Mas por que, Agur? Porque eu vou esquecer o Senhor. Não tem jeito, eu me conheço, meu amigo. Vou valorizar esse dinheiro, vou querer triplicar, deduplicar, e vou ficar muquirando, agarrado nele, vai ser o meu Deus esse dinheiro, vou ficar arrogante sobre os outros. Não. Eu vou pecar tanto que eu vou terminar dizendo quem é o Senhor. Não bote dinheiro na minha mão, não. É muito bonito isto, gente. Não sei se você já pensou nisso. Eu com muito dinheiro, quero o quê? De jeito nenhum, vai ser um estrago grande. É interessante que eu ouvi uma profecia que não se cumpriu em mim. Um missionário era recém-convertido, empresário, tinha uma pequena costura, e esse missionário disse:
começou a conversar comigo, me conhecer e tudo, meus planos, meus projetos de empresa e tal, recém-convertido, não tinha na cabeça ainda a ideia de pregador, pastor, nada disso. Ele disse: Mauro, Deus dá, Ele pode dar dinheiro para muitos poucos crentes, porque é uma coisa muito perigosa, dinheiro na mão de qualquer um, mas de crente em particular. Mas eu estou achando que Deus vai lhe dar muito dinheiro. Fiquei assim, não me lembro o que eu pensei direito. Digo: rapaz, se o irmãozinho for profeta, estou garantido. Seu jeito, sua maneira, você parece que é um rapaz, tinha 20 e poucos anos, um rapaz zeloso, com as coisas de Deus, já novinho na fé, mas já bem segurozinho nas coisas que crê, estudioso e tal. Eu acho que sua empresa vai crescer muito, sua consultora, e você vai ser um homem rico, glorifica a Deus com esse dinheiro todo, com isso tudo. Oh, graças a Deus aquela profecia não se cumpriu, porque eu acho que não ia prestar de jeito nenhum. Eu me sinto muito mais rico, muito mais com a riqueza que Deus me deu, o dom da pregação e tudo mais. Mas é interessante, eu estou contando essa história só para mostrar o comentário que ele fez correto. Ele errou na profecia comigo, mas o comentário foi: Deus pode entregar muito dinheiro a muito pouco crente, porque a maioria, se ele der, estraga. Impressionante o conceito. Esse conceito, corretíssimo, nunca esqueci até hoje, e graças a Deus não se tornou o meu problema. Procure examinar a si mesmo. O que eu faria com muito dinheiro? Tem perigo? Ou com uma posição, se não dinheiro em si, mas uma posição hierárquica e oficial muito grande? Como é que eu seria um juiz da Suprema Corte? Como é que eu seria? Talvez ficasse insuportável, sei lá, arrogante. Pense nisso. Talvez você não aguente muito dinheiro, muito poder, não sei. Pelo jeito eu não aguentaria, pelo que Deus resolveu, e com certeza eu sei que ia ser muito complicado. E vá para outro extremo também. E uma pobreza muito grande: Senhor, uma pobreza muito grande não me dá não, porque eu vou roubar. Eu não vou aguentar. Eu não queria roubar, não quero profanar o teu nome, não faria isso com prazer, não estou te ameaçando. Ah, vai me dar uns apertos? Pois eu vou roubar, estou logo avisando. Pastor lá que se cuide, a igreja que me discipline à vontade, mas eu te avisei, eu vou roubar. Claro que não é essa atitude, mas eu sou fraco. Eu não vou aguentar, Senhor Deus, ver meus filhos passando necessidade. Eu vou roubar e vou profanar teu nome. Agora é impressionante um crente prevendo que vai pecar numa situação, prevendo que vai profanar o nome de Deus, mas dizendo: vou. Não é arrogância, é fraqueza, uma fraqueza inerente a todos nós. Por isso que eu estou elogiando o homem. Quer dizer que o camarada disse que vai roubar, e o senhor está elogiando. Estou. Porque ele mostra uma preocupação naquela fraqueza que ele sabe que tem e que não vai aguentar. Isso é muito bonito. Aliás, isso é um tesouro, é um segredo para uma vida cristã saudável. Você reconhecer seus limites, você saber que é fraco, que não aguenta situações tais ou tais ou tais. Então você não pode ver uma revista que tem uma mulher já com a roupa um pouquinho curta, você sabe que vai pecar fortemente. Tome providências. Você talvez seja mais fraco nesta área do que outros. Então a área é essa, ou é aquela, é fofoca. Você não pode estar no meio de uma fofoca que você quer fofocar também, não consegue mandar os outros parar, e fica nessa dificuldade. Quando vê, você está fofocando mais do que os outros. Então não entre, não vá conversar com o irmão lá, e você sabe desse problema, é uma dificuldade que você tem. Cuidado, trata de uma maneira honesta. É exatamente isso que Agur fez com Deus, e colocou em suas orações, comunicou a Deus isso, pediu a Deus: não deixa acontecer isso comigo. Faça assim, se examine e coloque diante de Deus. É uma boa sugestão, não minha, mas aqui de Agur. Segundo, que é o
é o ponto mais importante de toda essa história aqui. Saber colocar Deus em primeiro plano. Foi isso que Agur fez nas duas situações. Não quero ficar rico para não ofender a Deus, desprezando. Não quero ficar pobre demais para não ofender a Deus, roubando. Então, Deus está nos dois motivos, vocês notaram aí. Cada situação ia gerar uma dificuldade que iria me levar, uma situação e me levar a um contexto que facilmente eu iria pecar contra Deus. Não quero. Então, ambos os motivos tinham Deus como centro. E aqui é o título da pregação. Já estou dizendo no fim, mas estou. Deus como centro. Este é o ponto. Você quer melhorar de vida? Tudo bem. Tem Deus no centro? Você quer casar? Tudo bem. Tem Deus no centro? Você quer ganhar mais dinheiro para poder desenvolver melhor a sua empresa e tudo, não a ponto de ser ricão demais e desprezar Deus, mas você está tranquilo que poderá ganhar mais dinheiro e pode até pedir a Deus? Tudo bem. Tem Deus no centro? Não como desculpa, mas como verdade. Você não quer ser pobre demais, tem Deus no centro? Você quer ter uma saúde de ferro, tem Deus no centro? Você quer ter mais filhos, tem Deus no centro? Gente, é tudo. Você está desempregado, então é óbvio que se você quer arranjar um emprego, tudo bem, tem Deus no centro? Ah, pastor, mas é claro, é natural, a pessoa está com sede, quer beber, a pessoa está desempregada, quer um emprego, tem Deus no centro desse seu emprego solicitado a Deus? Você quer se mudar de cidade, quer mudar de profissão, você quer isso, quer aquilo, tem Deus no centro? Agur tinha. Pronto, essa é a grande lição que Agur nos transmite, é essa. Deus no centro, quer na riqueza, quer na pobreza, não me dá excesso aqui, não me dá excesso lá, porque eu não quero pecar em nada contra ti, eu quero agradar a ti de todas as formas. Então, ou você sendo rico, ou você sendo pobre, ou muito rico, ou muito pobre, ou tendo o pão que é necessário, honre a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a colocar em prática essas lições belíssimas de Agur, que o teu Espírito nos deu através dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço e te agradeço. Amém.